Então estamos chegando na aula 29. É interessante, quando eu gravei a aula 28, eu esqueci de apertar o filmador das folhas de papel. Quando eu apertei achando que estava ligando, estava desligando. Aí quando terminou estava tudo. Falei tudo, mas não gravei nada da parte do papel, só gravei direitinho a parte da minha cara. Aí no vídeo 29 foi o contrário. O celular que grava a minha cara, eu apertei achando que estava ligando e estava desligando. Aí gravei tudo direitinho no papel e quando fui olhar, a minha cara não estava gravado nada. Vou ter que gravar tudo de novo. Então parece que tem, como um aluno diz, Francisco Augusto, um amigo meu, falou que é o princípio da incerteza. Quanto melhor eu gravo o papel, pior eu gravo a minha cara. E quanto melhor eu gravo a minha cara, pior fica o papel. Destino. Então vamos lá, o 29 nós vamos falar sobre o efeito túnel, o princípio da incerteza e o gato de Schrödinger. No último vídeo nós chegamos na equação de Schrödinger, que é essa forma aqui, Schrödinger. É a equação fundamental da mecânica quântica, mas importante, é dessa forma aqui, vale para tudo, para molécula, para tudo, certo? E a gente viu que o L cortado é o T. Então vamos continuar. Página 96 agora. O vídeo vai ficar curto, porque como já está tudo escrito, então vai ficar curto. 96 é o Curio, de Kiri. Quem lutou Karatê sabe que 9 é Ku e 6 é Roku. Então Kuroko, fica Curio. Então vamos falar sobre o efeito túnel. O efeito túnel é o seguinte. Quando você tem uma barreira de potencial, por exemplo, no caso clássico, se você tem uma bolinha aqui e uma montanha, se a energia cinética dessa bola for menor do que o potencial dela no alto da montanha, ela não consegue chegar à montanha. Ela vai, chega até onde for a energia máxima e volta. Né? Ela só consegue passar para cá se a energia total dela aqui for maior do que essa energia potencial. Então, ela não consegue passar. É uma barreira de potencial. Mas no caso da quântica, acontece que mesmo sem ter energia suficiente, ela consegue atravessar a barreira. Então, como atravessa a barreira, a gente chama de efeito túnel. A gente viu na equação de Schrödinger dessa forma aqui. Se a energia potencial for constante, então isso aqui fica fácil de resolver. Você tem as soluções são tipo seno, cosseno ou tipo exponencial, quando isso é constante. Se a energia potencial for zero, então aqui dá um cosseno, uma senoidal, né? Fica oscilando. Aí, quando chega aqui agora, a energia potencial é grande, é maior do que a energia total. Quando isso acontece, então fica negativo, em vez de ser uma solução em vez da solução ser cosseno, sendo cosseno, vai dar uma solução exponencial. Aí ele cai exponencial durante a barreira, certo? Então, né, quando você estuda as técnicas da mecânica quântica, você aprende que a função de onda deve ser contínua e a derivada dela também deve ser contínua. Então, se ela está aqui, né, é uma exponencial, ela vai continuar assim, aí vem caindo. Aí, quando chega do lado de cá, sendo contínua, ela vira uma, né, aqui de novo, a energia potencial é menor, né, do que a energia total, então ele volta a ser cosseno, só que um cosseno com amplitude menor. Então, isso quer dizer que ele estava aqui. Aqui você tem uma probabilidade grande da partícula estar aqui, e agora do lado de cá ele tem uma probabilidade pequena de estar, mesmo que ele não tenha energia suficiente para atravessar, mas há uma pequena probabilidade que ele atravesse. Então isso que é o efeito túnel, certo? Então se você jogar um monte de partículas, algumas vão atravessar, né? Então não é assim, que nem no caso clássico, que não atravessa de forma nenhuma, certo? Então é isso que é o efeito, é uma coisa tipicamente de mecânica quântica, e isso tem a ver com os semicondutores. O pessoal usa muito essa propriedade. Então, o exemplo típico é o caso da amônia. A molécula de amônia é NH3. Você tem 3 hidrogênios e um nitrogênio, assim, numa forma piramidal, né? 3 hidrogênios e nitrogênio. Então, pela física clássica, esse nitrogênio aqui não tem energia suficiente para atravessar aqui. Ele não consegue atravessar, que a energia não é suficiente. Mas, pela quântica, ele atravessa. Há 50% de probabilidade de ele estar de cada lado. Então o que acontece é que ele fica oscilando, a molécula de amônia fica oscilando, o nitrogênio fica indo e voltando o tempo todo. E o pessoal sabe com bem precisão qual é a frequência. Então foi um dos primeiros relógio atômico, né?
você tem uma precisão muito grande, que essa frequência é muito alta, então você tem um monte de casas decimais, aí você consegue medir o tempo com uma precisão muito boa no relógio de amônia. Certo? Depois vamos ver o princípio da incerteza, desenvolvido por Heisenberg. Heisenberg é um alemão, ele era pianista, ele tocava música de concerto. Antes de decidir pela física, ele estava na dúvida se ia ser um pianista profissional ou se ia ser um físico. Era um cara também atleta. Tem um livro dele muito legal, que é A Parte e o Todo. Tem um livro de Bohr e tem um livro dele. São um livro muito bons. Eu vou ver se lembro e boto no blog lá. Mas o livro dele é mais interessante. Bohr é uma personalidade mais carismática, né? Muito positiva. Todo mundo adorava Bohr. Mas o livro dele é meio chatinho. Agora Heisenberg, que é uma personalidade polêmica, o livro dele é muito legal, muito gostoso de ler. Ele é polêmico porque quando começou a Guerra Mundial, a Segunda, diz ele no livro dele, né, que ele consultou Planck, o grande Planck, se ele deveria sair da Alemanha ou permanecer. Aí Planck falou, quando essa guerra terminar, vai terminar algum dia, a gente precisa de alguém para ensinar física para os alemães, a gente precisa desenvolver essa turma aí. Então é preciso que tenha professores na Alemanha para fazer isso. Aí ele continua lá. E quem é contra ele diz que ele ajudou a fazer as pesquisas dos nazistas, né, que os nazistas estavam tentando ver se construir a bomba atômica, e que Heisenberg pode ter colaborado. Não sabe, né? A história é escrita pelos vencedores. Então, o princípio da incerteza é o seguinte: se você tem uma função de onda que é assim, quer dizer, numa região, tem uma probabilidade grande da partícula estar nessa região, então você diz que tem um erro ΔX, né, o erro na precisão. Por exemplo, você diz assim, eu estou em Feira de Santana, então tem um erro na sua precisão, quando você está. Se Feira de Santana tem 7 km de extensão, então o erro ΔX vai ser 7 km, né? Estou em Feira de Santana, mais ou menos 7. Salvador deve ter uns 40 de largura mais, né? Da Barra até Itapuã são 20. Então, se tiver o dobro disso, o triplo, já são 60 km de erro. Então, suponha que a partícula esteja bem localizada aqui desse ΔX. Então, ela tem a amplitude dela é grande aqui. Que aí, então, a probabilidade dela estar aqui é alta. E o resto é zero. Mas acontece que a equação de Schrödinger, ela é linear, tá vendo? Tem um psi aqui, tem um psi aqui e um psi aqui. É tudo a primeira. Não tem nada de psi ao quadrado, nem psi vezes psi, nem seno de psi, nada. Então, como é equação linear, a soma das soluções também é solução. Isso quer dizer que você pode pegar essa solução e abrir em série de Fourier. Para você ter uma série de Fourier assim, você tem que somar muitas ondas. Você bota primeiro um pico, uma onda com um comprimento lambda 1 e o pico bem no lugar onde você quer o pico. Aí você bota outro comprimento lambda 2 com um pico também no mesmo lugar que você quer o pico de cá. Aí o lado de cá, tá vendo, está tendo interferência destrutiva, né? Aqui é construtiva, que está bem fácil. E você bota depois comprimento lambda 3 e assim vai. Para você conseguir ter um pico bem definido, caiu água, você precisa, então, de infinitas. Se você conseguir botar infinitos comprimentos de onda, todos diferentes, então fica um pico bem de largura zero, né? Quanto mais pico você coloca, mais definido é a largura. Então, acontece que quando você tem vários comprimentos de onda, quanto mais comprimento de onda você bota, mais estreita é a largura. Acontece que cada comprimento de onda aqui, lambda 1, lambda 2, lambda 3, a gente sabe que o momento é dado pelo H dividido pelo lambda. Então essa onda aqui tem um P1, que é o H dividido por lambda 1. Essa tem um P2, certo? Então quanto mais ondas você coloca, mais P você está colocando. Então você tem uma imprecisão no P, porque qual daqueles P vai ter uma probabilidade de estar em cada daqueles P, entendeu? Então, quanto mais precisa é a posição da partícula, maior é o erro que você tem no momento. Então isso é uma decorrência, não é decorrência experimental, é a decorrência mesmo do fato de ser onda, da função ser onda. E é a mesma coisa o contrário. Se você tem uma onda que tem uma partícula que tem a mesma probabilidade de estar em todo canto do espaço, aqui ó, uma função cosseno, então o lambda aqui é bem definido, só tem um lambda, então só tem um P, só tem um momento. Então o momento aqui é perfeitamente definido. Mas aí a probabilidade dela estar em todo ponto é a mesma, então a imprecisão da posição da partícula é infinita, certo? Então é consequência disso.
Aí o caso mais bem equilibrado que você tem é quando é uma gaussiana. A transformada de uma gaussiana dá uma gaussiana também. Aí o erro, você vê que o erro fica aqui, ΔX, o erro do X vezes o erro do P é maior ou igual a H cortado sobre 2, certo? Se você tem a precisão grande na posição, você tem um erro grande no momento, certo? Então isso daqui que é o princípio da incerteza. E o resultado interessante desse princípio da incerteza é que, por isso, você prova que o elétron não pode estar dentro do núcleo atômico. Porque o núcleo atômico é da ordem de 10 a menos 15 metros. E a massa do elétron é 10 a menos 30. Aí, aqui é o MV, né? Aqui é o ΔX, o erro do X é a largura do núcleo, 10 a menos 15, certo? O erro na posição, onde o elétron estaria, se ele estivesse dentro do núcleo. E aqui o MV, a massa vezes a velocidade. Então o H cortado é da ordem de menos 34, 10 a menos 34. O 2 aqui não interessa, porque o que interessa é só a ordem de grandeza, a potência que vai dar, certo? Os numerozinhos são detalhes. Então você faz esse conta aqui para calcular a velocidade. Aqui, ó, 30 mais 15, 45, passa para cá 45 positivo, menos 34, dá 11, dá 10 a 11 metros por segundo. A velocidade da luz, a máxima é 10 a oitava, 3 vezes 10 a oitava. Então 10 a 11 seria 1000 vezes maior. Quer dizer, para ele estar no núcleo, ele teria que ter a velocidade de 1000 vezes a velocidade da luz. Então ele não está, não tem elétron no núcleo, certo? Então é isso aí. Vamos tapar aqui para o suspense. E agora o gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger é interessante. Quando você calcula a função de onda, às vezes a função não dá, ela não é uma função assim que tem valores contínuos, ela tem valores, por exemplo, ela pode ser sim ou não, ela pode ser, por exemplo, você vai medir o spin do elétron, o spin pode ser para cima ou para baixo, então você tem dois estados, né? Aí se a probabilidade de estar em cima e embaixo é a mesma, você bota a raiz de 2. Então você representa por esse negócio aqui, a gente chama de Bra, né? Que está dizendo, aqui dentro desse símbolo você bota o estado que a partícula está. Então o estado é com o spin para cima. Então para ficar mais simples, né? Aqui com o spin para baixo. Aí se a probabilidade é a mesma, você bota a raiz de 2 sobre 2, por quê? Porque você considerando como um vetor, você quer que o módulo do vetor seja 1, que a probabilidade total seja 1. Então aí, o módulo vai ser a componente né, ao quadrado, mais a outra componente ao quadrado, aqui dá a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado dá meio, mais meio dá 1, né? Aí raiz de 1 dá 1. Então aqui a gente fala que está normalizada, né? Então aí você fala então que se o elétron tem essa função de onda, a parte do spin dele tem essa função de onda, quer dizer que ele tem a mesma probabilidade de estar para cima ou para baixo. Então você diz que os dois estados coexistem. Então a função coexiste ali. Porque a equação de Schrödinger é o seguinte, ela é uma equação bem definida. Né? Se dada o potencial aqui, você resolve o psi, a solução é única. Um psi que não vá para infinito, né? Que você consiga integrar ele ao quadrado, tem umas condições aí. Então aí você resolve, o psi é bem definido, só que o psi é a probabilidade. Então a probabilidade não é nada definido, né? Então você diz que o elétron está numa mistura dos dois estados, né? Em geral seria assim, estado 1 estado, né? A vezes o estado 1 mais B vezes o estado 2. Se for dois estados, pode ter 3, pode ter 6 estados à vontade, certo? Com a condição que A ao quadrado mais B ao quadrado de 1. Então você diz que a onda está numa, como é que eu falei? Superposição de estado. Tem esses estados coexistindo simultaneamente. E quando você faz a experiência e observa, aí a função de onda colapsa para um valor específico, que é o valor que a experiência dá o resultado, certo? Geralmente é o mais provável das suas contas. Então, no caso do gato, o gato de Schrödinger é assim, você pega e bota um gato, aqui é um gato, viu? Dentro de uma caixinha toda fechada. E na caixinha você bota aqui um material radioativo, de forma que se esse material radioativo decair, quando ele decai, ele emite uma partícula alfa. E como esse fenômeno é um fenômeno quântico, você não sabe dizer exatamente, nunca é imprevisível, né? Você vai fazer as contas com a equação de Schrödinger e você vai achar a probabilidade dele decair em determinada hora, mas você não vai saber exatamente a hora que ele decai, certo? Então aqui, os estados do estado decai e não decai estão juntos. Então você fala que existe simultaneamente o estado decai e não decai. Acontece que se a partícula alfa sair, ela aciona um mecanismo aqui que abre essa vasilha e da vasilha sai um gás tóxico que vai matar o gato.
Então, com isso, você torna uma coisa que é microscópica, onde a mecânica quântica vale, numa coisa macroscópica, que é a morte do gato. O gato está vivo ou está morto, certo? Então, os que criticam a mecânica quântica, e Einstein estava entre eles, é interessante que Einstein foi um dos grandes, né, pilares da mecânica quântica, que ele radicalizou mesmo, tomou assim que a luz, que já era provada que era onda, é feita de partículas também, né? Com a energia H vezes a frequência, então que é onde partículas ao mesmo tempo. Ele não gostava dessa ideia da mecânica quântica de ser tudo probabilístico, ele dizia que Deus não joga com dados, né? Então, o pessoal que criticava a mecânica quântica fala, então, quer dizer, se tem a superposição dos estados, cai e não decai, então tem a superposição dos estados, o gato está morto, o gato está vivo, quer dizer que dentro da caixinha o gato está morto e vivo ao mesmo tempo, e você só vai saber quando você abrir a tampa, aí essas duas probabilidades vai decair para uma só. Então é uma coisa estranha, né? Mas é um tema interessante e até hoje, o pessoal nos congressos, tem gente que apresenta trabalho sobre o gato de Schrödinger, porque é uma questão filosófica muito profunda. Aqui a página 97 é o Berkeley. Então agora, com isso a gente encerra a parte essa introdução à mecânica quântica. A mecânica quântica é uma teoria muito vasta, muito ampla, né? Entrou até na matemática, né? Você tem como se fosse um campo vetorial com infinitos vetores, né? O chamado espaço de Hilbert. E agora a gente vai entrar na teoria da relatividade, a introdução à relatividade. Relatividade restrita. Depois a gente explica por que é restrita, tá? Então é o seguinte, durante esse curso de Física 4 eu expliquei várias coisas, dessas coisas que eu expliquei tinha várias coisas estranhas, que geralmente ninguém percebe, passa despercebido por todo mundo, mas se você for olhar, você vai ver que tem umas coisas estranhas. Por exemplo, a teoria da relatividade estrita foi escrita por Einstein em 1905, mesmo ano, mesma revista que ele publicou o efeito fotoelétrico, ele publicou também um artigo da teoria da relatividade. Mas primeiro vamos para uma introdução, né? Como é que apareceu essa teoria. Então imagine, a gente fala que quando uma carga está em movimento, que aparece um campo magnético, certo? Qualquer carga em movimento faz aparecer um campo magnético. Se você bota uma carga, está andando assim, aparece um campo magnético girando assim, certo? Então isso é prático. A gente fala e todo mundo engole. Aí eu falo para você, então tá bom, se eu estou segurando uma carga aqui, ela está parada ou está em movimento? Está parada e não tem campo magnético, tudo bem. Agora se eu estou num avião, o avião indo para o Japão a 900 km por hora, uma baita da velocidade, você está comigo, sem turbulência nenhuma, eu seguro a carga e mostro a carga para você. Digo, aí, a carga está parada, não tem campo magnético. Mas o avião está a 900 por hora. Então você diz, não, então tem campo magnético porque o avião está em movimento, a carga está em movimento também. Tudo bem. Agora eu segurando a carga aqui no laboratório parado, não tem campo magnético porque o laboratório está parado. Acontece que a Terra, ela girando em torno dela mesma, ela tem uma velocidade muito grande. Imagine, a Terra em 24 horas já dá uma volta total, né? Em torno de si mesma. O raio da Terra é da ordem de 6.400 km. Então vamos ver a velocidade. Ela gira 2πr em 24 horas, certo? Então a velocidade, aqui 2π, vamos aproximar para 6, né? O que interessa é a ordem de grandeza. 6 vezes 6.400, né? 2πr por 24 horas. Aí cancela o 6 com 24, dá um 4 aqui, 6.400 por 4, 1.600. Então a velocidade da Terra, girando em torno dela mesma, é de 1.600 km por hora, mais ou menos, né? Dessa ordem de 1.000, você vê. De Salvador a São Paulo são 2.000 km. E de Salvador a Brasília são 1.000 km. Então mais ou menos por aí no meio. Quer dizer que uma aula que eu dou aqui, um vídeo desse que demora, vamos aproximar meia hora, eu ando 800 km. Quando começo a falar aqui, quando termino, eu estou 800 km lá para frente, né? Então não estou parado. Se eu segurar uma carga aqui, eu não estou segurando a carga parado, não. Se eu estiver no laboratório segurando a carga, o laboratório vai girando comigo. E aí como é que fica? Certo? E pior ainda, se você considerar a Terra girando em torno do Sol, o raio da Terra em torno do Sol é da ordem de 1,5 vezes 10 a 11 metros. Aí está faltando aqui o 6, que é o 2π, né? 2πr.
dividido por um ano vamos aproximar para 360 dias, né? Vezes 24 horas, para ficar a conta mais fácil. Então ficou 2π aqui, que é o 6, né? Então aqui, 2π é aproximadamente 6, aqui multipliquei por 2, em cima e embaixo, ficou 3 aqui, 360 vezes 2, 720, tá? O 24 aproximei para 25, 24 horas, né? Porque como eu diminuí aqui são 365 dias, então eu posso aumentar um pouquinho aqui, compensa. Porque 25 é 100 dividido por 4, né? 25, 100 por 4. Então boto 2 zero aqui do 100, 4 vezes 3, 12. Igual 6 vezes 12, 72. Cortou 72 com 72. Então a velocidade da Terra em torno do Sol dá 10 a quinta km por hora. 10 a quinta. Quer dizer, 100 mil em uma hora, ela anda 100 mil quilômetros. Ou seja, na meia hora desse vídeo aqui, a Terra em torno do Sol já andou 50 mil quilômetros. Certo? E eu estou com a minha carga aqui, a carga está andando a 50 mil quilômetros por hora. Então, por que eu vou dizer, não, mas está parada com relação à Terra? Por que com relação à Terra? Porque a luz, né, a carga elétrica vai definir seu comportamento com relação à Terra e não com relação ao Sol, por exemplo, que é muito maior, 2.000 vezes ou mais maior do que a Terra, tá certo? Então, esse é o primeiro problema, uma questão que fica para pensar. Eu chamo esse problema de a carga do avião, a carga no avião. E eu falo sempre para os alunos, eu digo, olha, se eu chegar na prova e colocar e disser assim, diga uma justificativa para aparecer a relatividade. Aí você bota a carga do avião do zero. Você tem que explicar. Eu boto a carga no avião só para lembrar qual é o problema, né? Quer dizer, uma carga no avião, para quem está dentro do avião está parado, então não tem campo magnético. Mas para quem está fora do avião está andando, então tem campo magnético. E aí, tem ou não tem, certo? Então, esse tem ou não tem é que é o problema. Então, quando eu pergunto assim, é aquele esquema, né? O que é o problema da carga no avião? Você explica. E o que é que tem de contraditório? Contraditório é que você vai fazer essa conta, tem ou não tem? Não pode ser os dois ao mesmo tempo, certo? Ou se pode, como é que pode ser? Aí vamos adiante então, página 98, é o Califórnio. Então a onda parada. Não pode botar onda parada também, tá? Onda parada é só para lembrar qual é o tópico. A gente viu que uma onda da plana é assim, você tem o campo elétrico oscilando, né? E o campo magnético oscilando perpendicular, né? Tudo perpendicular à direção. Aí no vácuo a onda está indo para lá com velocidade c. Aí você diz, pô, mas no vácuo não tem carga nenhuma, se não tem carga, como é que pode produzir o campo elétrico? Acontece que nas equações de Maxwell, se você tem um campo magnético variando no tempo, então o rotacional do IE não é zero. Então um campo magnético variando no tempo produz um campo elétrico. E um campo elétrico variando no tempo produz um campo magnético. Como aqui eles estão variando no tempo, um produz o outro e tudo bem, ninguém briga, certo? Mas imagine que Einstein pega a sua bicicleta e sai andando aqui na velocidade c, acompanhando a onda de luz. Então se ele olha aqui para o lado, ele vê aqui são campos elétricos, né? Se ele está andando na mesma velocidade que a onda, ele está vendo, ele olha para o lado e vê o campo elétrico sempre parado ali, na mesma direção, né? Mesma intensidade. Ele bota, sei lá, o medidor dele e diz, não, o campo elétrico está parado, estacionado, está a mesma coisa. Então o campo elétrico não está variando no tempo, nem o magnético, não, os dois parados lá. É como se você tivesse o surfista em cima, no topo da onda. Então ele no topo da onda, a onda está parada para ele, então o resto tudo está se movendo, ele está assim, né? Então seria isso. Quer dizer, agora a gente fala, não, mas ele não pode andar na velocidade da luz. Não pode depois dessa teoria da relatividade. Antes da teoria da relatividade podia. Quer dizer, ninguém sabia que não podia, certo? Então esse é o segundo tópico. Como é que resolve esse problema? Se ele andar na velocidade da onda, a onda deixa de existir ou existe sempre? Tá? Tópico seguinte. A equação de onda. Quando a gente resolveu a equação de onda, a gente foi lá, né, fez as contas, tudo bonitinho, chegou nessa equação de onda aqui, e daí a gente viu que o μ0 e ε0 era 1 sobre a velocidade da onda ao quadrado, que é a velocidade da luz, certo? Então a velocidade com que a onda eletromagnética se propaga é c, 1 sobre raiz de μ0 ε0. A gente achou exatamente com a velocidade da luz. Mas só que a velocidade da luz, como a velocidade da luz? Por exemplo, tem um carro andando a 60 km por hora. Você sabe que ele está a 60 por hora. Mas se eu estiver num carro a 60 por hora do lado dele, eu vou ver ele parado, vou olhar, ele está parado o tempo todo. Se você está dentro do elevador e o elevador está descendo com velocidade constantes,
Você acha que está parado. Você vai fazer o seu laboratório, volta o laboratório lá, fazer a experiência e acha que está tudo parado com a velocidade, né? Então, quando você fala que tem velocidade, não faz sentido falar com velocidade sem dizer com relação a quê. Então, quando a gente fala que um carro está 60 por hora com relação ao asfalto. Mas, bom, mas a gente está falando de luz, de ondas eletromagnéticas. As ondas não são restritas à Terra, elas não vão ficar correndo, né? A Terra está girando assim. Então, como é que fica? A Terra está girando em torno do Sol. Se você está na Lua e olha para a Terra está em movimento. E aí como é que fica? Então, quando você fala em velocidade, você tem que falar sempre com relação ao quê? Isso daí não é porque a teoria da relatividade não foi Einstein que descobriu, né? Que quando se fala em velocidade tem que dizer com relação a quê. Isso desde o tempo de Galileu já sabia. Quando se falar em velocidade tem que dizer com relação a quê, né? E aqui não, a gente fez essa conta, deduziu a equação da onda eletromagnética e apareceu a velocidade da luz sem dizer com relação a quê. Apareceu ela absoluta, do nada, entendeu? E o quarto e último tópico é a variância das equações de Maxwell. Esse, na verdade, resume todos os outros três que eu falei antes, certo? Mas esse é mais abstrato. Eu, no próximo vídeo eu explico os detalhes. Então é o seguinte, se você muda de variável, por exemplo, eu estou no laboratório, o laboratório está parado. Aí eu faço a experiência, deduzo as equações de Maxwell. Agora eu pego esse laboratório e boto num avião que está andando a velocidade constante. Né, o avião, e faço a experiência, dá o mesmo resultado. Mas só que se você pegar as equações de Maxwell e fazer uma mudança de variável com um referencial que está em movimento, aí elas ficam diferentes, elas devem ficar igual. Se você usar as leis de Newton, a lei de Newton fica tudo, não varia não. Mas com as equações de Maxwell varia. E aí como é que fica? Então será que as equações de Maxwell só valem para cada referencial específico? Então a gente vai entrar nos detalhes no próximo vídeo, o vídeo 30. Tá? Então repassem isso, pensem, depois fechem os olhos e tentem relembrar tudo que eu falei de cada tópico. Você pensa aqui, que é para pensar, entende? Para saber explicar tudo isso bonito, com crase nos ais e ponto e vírgula. Qualquer dúvida, não entender que o assunto é complexo, escreva para mim e vamos aprender.